Olá, boa tarde a toda a comunidade 247, boa tarde, Fernando Horta, tudo bem com você? Tudo bom, Léo? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo, incluindo aquelas pessoas que ficaram um pouquinho sem luz, né? Uma Você boa sabe, tarde a Horta, todos hoje, nós. hoje foi muito interessante, eu estava vendo, bom, fiz o Bom Dia 247, terminei, passei a bola para a Daphne Fui eu mais que ou menos travei, eu 8 vi. horas da manhã, e estava no computador escutando, ela estava falando com o Joaquim, e aí teve um apagão na minha casa, como acontece de vez em quando, né? Falei, alguém mexeu, pode ter caído a chave e tal. Aí fui ver, de repente a audiência do Boa Noite, do Bom Dia caiu pela metade. Ué, o que aconteceu que tanta gente saiu assim ao mesmo tempo, né? Então teve um apagão geral, muita gente ficou sem energia no mesmo momento em que eu fiquei sem energia também. Só isso explica aquela queda, tipo, sei lá, a gente caiu de 8 mil para 4 mil pessoas simultaneamente, o que não seria razoável, né? Então foi uma coisa séria, gravíssima. Dá para a gente até calcular o tamanho da quantidade a partir desse número que você deu, né? Então você imagina que, de alguma maneira, algo em torno de 40% ou 50% dos lares brasileiros estavam aí, sofreram esse apagão, né? E isso tudo está reverberando muito nas redes, Atushi, tá juntando com aquela questão de ontem que os petroleiros denunciaram que estaria havendo um processo de compra e estoque de determinados combustíveis para gerar um falso desabastecimento, né? E aí, quando você começa a botar essas coisas juntas, quer dizer, o presidente viajando, o Bolsonaro numa situação complicada, o exército na situação de maior desgaste que ele enfrentou, olha, nos últimos, eu vou dizer, desde a redemocratização, né? Aí quando você junta tudo isso, começa a surgir as teorias da conspiração, né? Estão preparando. O problema da gente acreditar nessas teorias da conspiração, Atush, primeiro deixa eu te dizer que eu adoro teorias da conspiração, acho uma coisa super legal, a gente se diverte pra caramba. A gente gosta de novela, eu gosto de teorias da conspiração, mas o problema da gente acreditar nelas nesse nível é que você vai ter que necessariamente pensar na existência de um para-estado, de um Estado capaz de mobilizar esse tipo de ação coletiva, né, organizada, pensada racionalmente. E aí é que eu acho que, se a gente acredita nisso, então a gente está fazendo tudo errado. Se o governo realmente acredita que isso é possível, então nós estamos fazendo tudo errado. E se a gente não acredita, bom, então essas coisas só aconteceram mesmo juntas, ou pelo menos próximas, por um acaso. E curiosamente, né, o presidente da Eletrobras privatizada, que era o Wilson Ferreira Júnior, pediu demissão no dia de ontem. Esse é um personagem emblemático desde o golpe de Estado, porque é uma pessoa muito ligada ao PSDB. Ele foi presidente da BR Distribuidora, que foi privatizada dessa maneira suspeita, e depois foi presidente da Eletrobras, também privatizada de maneira suspeitíssima. O que aconteceu hoje, Horta, levanta uma questão, né? O presidente Lula vai reestatizar a Eletrobras? Ele vai encarar essa briga? Porque eu acho que aí isso marca uma guinada realmente central no governo Lula até agora. Eu tô muito. Eu não estou tão otimista assim que o presidente Lula vai encarar brigas. Não sei se as pessoas perceberam, mas nesse terceiro mandato ele está encarando muito poucas brigas. De fato, ele está ganhando na corrida dos seus opositores. Ele está fazendo as coisas mais rápidas, com maior capacidade de organização, porque ele conhece os atalhos, como se diz na gíria do futebol. Ele conhece os atalhos do campo, então ele faz as coisas mais rápidas. Ele não tá partindo para o embate. Muito pelo contrário, todas as vezes que há embate, ele busca o caminho do meio, busca, inclusive com próprios bolsonaristas, um espaço de dizer, não, você é importante, eu sou importante, cada um na sua situação. Então, eu tenho dúvidas se ele realmente partirá para a questão da Eletrobras. O único momento onde o presidente realmente veio e colocou o seu poder, de alguma maneira, contra um agente político público que estava ali foi na questão do Campos Neto. Mas também não foi muito assim, viu, Atush? Foi só para dar uma lasquinha nele. Eu não sei se ele vai colocar essa mão. E só para te dizer, Atush, não sei se essa perspectiva de Lulinha, paz e amor que ele tá, se é a perspectiva dele. Me parece que isso é mais um consenso entre os atores que o cercam e os ministros que ele confia, que talvez seja possível transformar o Brasil de uma maneira importante e sensível nesses 4 anos, sem entrar em atrito com nenhum dos grupos políticos. Eu duvido que isso possa acontecer, mas eles estão, a gente tem que reconhecer até agora, com uma vantagem. Isso você tocou num ponto central, né? Quer dizer,
um governo de conciliação que tem comprado poucas brigas, inclusive no tema da comunicação, que é um tema que a gente vai abordar daqui a pouquinho. O Celso Silva está dizendo: a fragilidade do sistema elétrico brasileiro dá medo estar tão vulnerável. Hoje, Horta, também foi um dia de reversão de expectativas na área da Petrobras, né? Foi uma paulada o aumento de hoje no preço da gasolina e do óleo diesel. 16,3% na gasolina, 25,8% no diesel. Tinha muita gente falando em desabastecimento e tal. E a Associação dos Engenheiros da Petrobras, a AEPET, colocou o dedo numa ferida que incomoda muita gente. O que a AEPET está dizendo? O PPI, a Política de Paridade Internacional, não acabou. A Petrobras continua seguindo o PPI, estava só represando os aumentos e agora ficou, na verdade, insustentável. Então, é um aumento significativo que pode reverter as expectativas econômicas também. Diga lá, Horta. São 3 problemas aí, né? O primeiro é que isso certamente vai nos trazer ainda mais pressão sobre a inflação nos próximos meses. O ministro Haddad, que já vinha dando umas entrevistas em um tom não tão eufórico, né? Porque o primeiro semestre foi um tom extremamente eufórico, vai tudo dar certo, e agora ele já vinha estabelecendo ali algum limite para esse processo de crescimento, com uma subida nesse nível, né? Porque isso aí já está dentro do que a gente chama de tarifaço, né? Você faz uma subida dessa situação, desse vulto, é realmente brutal. Isso vai reverberar, isso vai trazer uma certa pressão grande para a inflação nos próximos meses, e a gente vai ver como é que a economia vai conseguir acomodar isso. Agora, a denúncia da Associação de Engenheiros ainda ela é mais grave, porque se o preço de paridade não foi deixado de lado, então nós estaríamos diante não só de um problema político grave, mas de uma sonegação de informações grave à população, o que torna a situação ainda pior, porque se os preços vão crescer desse jeito, então a comunicação do governo tinha que ser outra, completamente diferente. Não dá para trabalhar com esse desnível de informação dessa maneira, porque toda vez que vem uma paulada dessa, quem sofre é lá o ministro Paulo Pimenta, que tem que acomodar essa situação, porque vai vir bronca para o lado de lá, né? Vai vir bronca para cá. Não é novidade, mas a Petrobras não pode trabalhar desse jeito. A gente já cometeu esse erro uma vez com Dilma, que não cometamos de novo. Está aqui a manifestação da EPET. Eles dizem: PPI acabou só na retórica. Quem perde é o brasileiro, a economia nacional, com inflação mais alta e redução da produtividade, disse a Associação dos Engenheiros da Petrobras. Horta, e aí, também ainda nesse contexto, adivinha quem ficou muito feliz com o aumento de hoje dos combustíveis? Vou te dar uma alternativa. Um cara que está assim, quer dizer, alegre que nem pinto no lixo. Quem estaria feliz? Não imagino. Então vou trazer para você aqui, ó, o Roberto Campos Neto. Está louco para aumentar a taxa de juros de novo. Está dizendo aqui, ó, reajuste nos combustíveis terá impacto na inflação. Eu acho que a gente pode estar entrando num momento aí de reversão das boas expectativas econômicas. O Campos Neto já tinha feito isso, né? Quando ele baixou o preço, quando ele baixou o juro, né? O preço do dinheiro, como se dizia antigamente nas antigas teorias econômicas, quando ele baixou o juro, ele se certificou de informar aos membros do mercado de que a longo prazo as expectativas eram negativas. Então nós tivemos uma diminuição do juro, mas os juros a longo prazo eles aumentaram, que foi uma das coisas interessantíssimas de se observar. E aí o próprio Campos Neto surgiu, ou algumas notas ligadas a ele surgiram dizendo que era para todo mundo perceber como não dava para baixar o juro na marretada, porque o mercado não comprava essa perspectiva. Então o próprio Campos Neto se sabotou, dizendo, olha, mesmo que eu baixe o juro, 0,5 ponto percentual, o juro de longo prazo segue alto porque as expectativas de mercado seguem negativas. Logo, o que o Campos Neto estava dizendo era, eu estou fazendo o correto, estou segurando o juro alto porque o mercado assim está exigindo. Então agora, como você bem falou, né, ele está que nem um pinto no lixo, está achando maravilhoso, e isso é mais pressão para cima do ministro Haddad, mais pressão para a economia brasileira, e se juntar tudo isso com o fato de que ontem o Lira já deu uma sinalização de que
essa história de casamento já está ficando meio complicada, quer dizer, o Haddad falou alguma coisa, o Lira se irritou, cancelou reuniões, você começa a perceber que, de alguma maneira, toda aquela lua de mel que nos primeiros 6 meses pareciam ser a forma como o governo iria operar a partir de então, parece que ela está terminando. E aí a grande pergunta que sobra para o governo é exatamente essa: vamos fazer o que agora? Vamos surfar o restinho da marolinha que ainda existe, sem vento e sendo levados como o mercado bem manda, ou vamos começar a ter uma política mais ativa no processo de perseguição dos nossos objetivos, sejam os objetivos de diminuição da desigualdade, sejam os de crescimento econômico? Eu não sei qual é que vai ser a decisão, porque nós já tomamos algumas medidas que nos diminuem muito a capacidade de ação, como o arcabouço fiscal. A Maria Angélica está dizendo, ó, Campos Neto vai dizer estava certo. Agora, Horta, vai chegar o momento das escolhas difíceis, né? O governo Lula vai encarar essa questão da Eletrobras? Essa é uma questão central. Vai efetivamente mudar a política de preços de paridade? Acabei de receber também uma nota, um comunicado da FUP, da Federação Única dos Petroleiros, em que eles dizem isso, olha, o que aconteceu, esse aumento dos combustíveis mostra a necessidade que o Brasil busque a autossuficiência no refino. O Brasil não pode depender da importação de derivados de petróleo, tem que ter produção local. E aí tem que entrar numa outra questão que envolve o Wilson Ferreira Júnior, que era o ex-presidente da Eletrobras e foi presidente da BR Distribuidora. A Petrobras ela tem muito mais capacidade de formar o preço se ela estiver também na distribuição de combustíveis. Então tem uma outra briga para se encarar, né? O governo Lula vai olhar para o ponto da reestatização da BR, de tentar retomar o controle da BR Distribuidora, como todas as petroleiras, grandes petroleiras têm, elas estão na produção, no refino e na distribuição também, né? Enfim, são vários pontos. O que vai apontando é o seguinte, quer dizer, dentro da ponte para o futuro, do neoliberalismo, só fazendo ajustes pontuais, talvez não haja aí um horizonte muito positivo, né? Não, talvez não, com certeza não há. A gente tem que começar a perceber que aquela sinergia que se formou logo na passagem do primeiro para o segundo turno entre uma esquerda democrática e esses neoliberais arrependidos, vamos dizer assim, que eu acredito que de arrependimento não tinha nada, que eles estavam com muito medo de Jair Bolsonaro ganhar a eleição, mudar o STF e dar uma banana para todo mundo. Então, aquela sinergia, ela vai se tornando cada vez mais difícil e até mesmo vai se tornar impossível quanto mais o presidente Lula exercer e fortalecer a democracia, porque ela só aconteceu, os liberais só aceitaram Luiz Inácio Lula da Silva porque do outro lado você tinha um fascista ditador que estava já com as duas mãos dentro do governo, fazendo das tripas ao coração para ser eleito. Então, nessa situação, Lula era, para esse grupo, né, o menor dos males. A questão é que não dá para a gente acreditar que dá para fazer acordo com essa gente, com esse pessoal. Não dá para o presidente Lula cair nisso de novo. É preciso tomar as rédeas do governo. Importante, Horta, havia um certo vento a favor, né? Houve queda nos preços do petróleo, né? Então, com essa queda foi possível baixar o preço dos combustíveis. Com a queda da inflação, houve a queda da taxa de juros, mas tudo está voltando. O dólar já está voltando para os R$5. Então, a gente está nessas... A Bovespa teve a maior sequência de quedas da história, foram 10 quedas seguidas. Então, todos aqueles que estavam torcendo contra, né, e estavam apenas tolerando o governo Lula, estão botando as mangas de fora. Eu acho que a gente vai ter um momento de decisão a partir de agora. E aí você tocou no ponto Haddad e Arthur Lira. Foi muito estranho o que aconteceu ontem. O Haddad falou uma coisa muito trivial, de que a Câmara está com poder demais. Aí o Arthur Lira já segurou o arcabouço, já começou a botar uma pressão meio desmedida, dizendo, olha, veja bem, não pode. Você acha que o Arthur Lira agora, vamos dizer assim, quer dizer, não digo inocentado, mas blindado pelo Supremo Tribunal Federal, vai colocar toda a pressão sobre a equipe econômica, sobre o governo Lula? Como é que vai ser essa relação Lira, Lula, Haddad? Aumenta muito o preço, né, Tuxa? Aumenta muito o preço de todas as decisões. Vamos lembrar, primeiro há um erro conceitual na forma como está sendo levada a negociação política no governo Lula, né? O governo Lula resolveu usar
Arthur Lira como interlocutor. E havia outras formas de fazer a coisa sem necessariamente isso. Uma delas desenhada pelo próprio presidente Lula ainda na campanha. O presidente Lula queria se aproximar dos governadores a partir do PAC, das medidas diretas, para fazer com que os governadores pressionassem as suas bancadas. Através dos interesses locais, interesses regionais, você fizesse pressão na Câmara. Isso diminuiria muito a força do Arthur Lira. O Arthur Lira não seria o único interlocutor daqueles 260 deputados que ele tem lá dentro. Como o presidente, obviamente, a sua organização, a sua estratégia política foi de empoderar Arthur Lira, né? Vamos transformá-lo, sim, num interlocutor, e a partir daí que nós tivermos esse interlocutor válido, nós vamos negociar e vamos avançar o que for necessário. Só que o preço está aumentando. Quer dizer, o Lira antes da eleição era um, depois que ele foi reeleito ele é outro, depois que ele passou o arcabouço ele é outro, e para passar o arcabouço ele cobrou uma série de cargos e funções no governo que ainda não foram entregues, aí ele foi segurando. Então, de alguma maneira, Lira e Lula não estão confiando um no outro, e isso faz o preço dessas negociações subirem de forma muito grande. E quanto mais a gente levar para fazer um enfrentamento ao Lira, quanto mais tempo a gente levar, mais caro vai ficando todo esse processo. Mas aí como fazer esse enfrentamento, Horta? Porque tem um ponto, essa decisão na semana passada do Gilmar que trancou todas as investigações sobre o kit robótica, né? Ou seja, o Arthur Lira, sem essa pressão, ficou mais forte ficou mais caro, né? Como é que você viu essa decisão do Supremo que blindou de vez o Arthur Lira? O Supremo está tentando reorganizar a institucionalidade brasileira como existia lá na época do Aécio. Quer dizer. Mas, então, é uma institucionalidade para emparedar o governo Lula. Perversa, claro. Você blinda efetivamente figuras-chave que contenham o executivo. Na realidade, o Gilmar Mendes, o que ele faz ali é o processo de contenção de poderes, sendo que ninguém contém o judiciário. Por isso que o STF tomou esse gigantismo nos últimos anos. Eles ficaram um pouco acuados em função das bobagens da Lava Jato, do TRF4 e do próprio STF, mas o Gilmar Mendes já consertou isso tudo e pretende colocar essas coisas agora em prática. Por isso, Atush, que é muito importante a próxima indicação do presidente para o STF. Foi extremamente importante o Zanin, nós ainda temos que ver de que lado o Zanin vai se posicionar nesse processo, mas a próxima indicação ela é ainda mais importante porque ela pode garantir ao presidente Lula uma figura que seja republicana e que seja um democrata lá dentro e que tenha efetivamente costas largas e coragem para bater de frente contra essa manipulação que parece ser o que o Gilmar Mendes voltou a construir a partir do controle que ele retoma no STF. Isso não é nada bom para nós, claro que é bom para os liberais, que estão tomando de novo o controle sobre a comunicação, sobre a economia, sobre o judiciário. Percebe que tudo aquilo que eles cederam de alguma maneira ao Bolsonaro, eles estão retomando aos pouquinhos, enquanto isso eles não permitem que o presidente Lula consiga crescer a sua força política tal qual ele tinha no segundo mandato. Se nós formos olhar esse processo como um todo, a gente vai ver que quem está ganhando nesse momento são os liberais. Exatamente. Jô MB Carvalho. Eu até, na verdade, estava aqui anotando algumas frases, né, e botei aqui, o STF recompondo a institucionalidade neoliberal. Agora que está blindado pelo Supremo, Arthur Lira vai para cima do governo sem dó nem piedade. E Luiz Pires fala, Lira nunca prestou, Renan Calheiros tinha razão em tudo, tinha que apertar no Arthur Lira. Só que agora não dá mais para... Pelo menos eu acho que não é possível desblindar, né? Agora que ele já está blindado, pelo menos no caso do kit robótica, como é que ele pode ser desblindado, né? Não tem mais jeito, né? Agora é aguentar, né? A gente pegou um presidente da Câmara muito forte, o Arthur Lira já era muito forte, e nós transformamos ele no dono do poder legislativo brasileiro. Então, assim, eu defendi desde o início, por exemplo, que o PT não votasse no Lira. Mas não ia fazer diferença? Faz. O Lira ia ser eleito, sim, mas não com quase 85% dos votos da Câmara. Ele seria eleito com muito menos votos e o governo deixaria muito bem claro que nós estamos aqui para conversar e dialogar naquilo que for importante para o país, mas jamais hipotecando nossos votos com você. Só que não foi essa a escolha. A escolha foi de uma adesão, tentando criar aí um poder simbólico de negociação para o presidente, que eu acho que o Arthur Lira não caiu nessa história e agora nós temos que pagar um preço alto de ter basicamente um vice-rei no Brasil lá na presidência da Câmara.
Exatamente. A Maria Angélica Coldbelli, ela fala: não estou entendendo esse movimento do Gilmar. Eu acho muito importante a gente aprofundar nesse comentário dela, porque é o seguinte: o Supremo ajudou a conter o fascismo, né, a isolar a figura do Jair Bolsonaro, porque é uma figura que se tornou insuportável para a sociedade brasileira. Mas o Supremo Tribunal, ou as instituições, elas não passaram a estar alinhadas ao programa de desenvolvimento do governo Lula, né? Ou ao programa soberanista. Quer dizer, eles vão tentar defender a mesma velha ordem neoliberal que veio com o golpe de Estado contra a Dilma Rousseff. Pelo menos eu vejo dessa maneira. Então, se você puder detalhar, eu acho que é por aí, né, Horta? Horta? Congelou ou fui eu que congelei aqui? Peraí. Não, é exatamente isso. A gente só não... Não, eu tô bem. Você. Eu tô aqui. Uhum. Então, assim, eu acho que você tem toda a razão, Atushi. Só estranha essa atitude do Gilmar, quem não conhece a história do Gilmar, né? Eu estranhei a atitude do Gilmar pró-democracia, pró-constituição, pró-Lula, né? Essa atitude eu estranhei. Quando o Gilmar botou a mão na consciência e disse claramente que eles, STF, eram responsáveis pelos grandes erros que a Lava Jato tinha cometido, que eles tinham feito parte daquele absurdo, naquele momento eu vi um Gilmar piedoso, um Gilmar pedindo, né, desculpa pela sua atuação no limite da argumentação dele, né? Mas ali era o Gilmar diferente. Ali é o ponto fora da curva. O ponto da curva é o Gilmar se assenhoreando do STF e fazendo com que o STF não seja um órgão republicano e muitas vezes também não constitucional. O STF volta, a partir de agora, a fazer parte dessa institucionalidade neoliberal que sempre conteve qualquer tipo de transformação social no Brasil. Sempre, em todos os momentos. E aqui é que vale a pena a gente pensar nas indicações para o STF, porque se houvesse um plano organizado para a transformação dessa mentalidade, o PT já teria indicado 7 ministros diferentes em direção a esse plano, e essa ideia do Gilmar, essa institucionalidade não estaria forte dessa forma como está. Então, nunca é tarde para a gente recomeçar, mas é preciso pensar o que a gente quer do Brasil nos próximos anos. É isso aí. O pensamento do STF não é a favor da esquerda nem da direita, a favor dos interesses internacionais e externos. João Pedro dizendo, muito ansioso para assistir hoje o documentário do meu amigo Joaquim, 8 horas da noite. Boa noite, vai ser mais curto, emendando com o documentário. Horta, vamos lá. Então, olhando para esse movimento do Gilmar, né? E pouco tempo depois, o Elmar Nascimento, que é um deputado muito ligado ao Arthur Lira, cotado para ser, inclusive, o futuro presidente da Câmara dos Deputados, apresenta o relatório do PL 2370, que a gente, no Brasil 247, chama de PL da Globo, porque ele institui a remuneração do jornalismo profissional pela internet, jornalismo, entre aspas, profissional. Eu queria te ouvir a respeito disso para ver se esses movimentos estão concatenados, né? O Gilmar blinda o Arthur Lira, a Globo não vinha atacando o Arthur Lira nesse episódio de kit robótica, essas coisas todas, e o Arthur Lira então providencia o projeto que é o que mais interessa à Globo em muito tempo, que é esse PL 2370, que pode ser votado a qualquer momento. E, obviamente, isso pode fortalecer então essa institucionalidade neoliberal, porque a Globo, obviamente, defende os interesses neoliberais. Você acha que as coisas estão concatenadas, sem falar em teoria da conspiração, mas só juntando os pontos? Aí vou usar o grande filósofo, né, contemporâneo chamado Leonel de Moura Brizola, né? Eles têm cara de jacaré, têm cheiro de jacaré, né? Andam como jacaré, mas eles querem nos convencer que não é um jacaré. Está muito estranho que tudo isso tenha acontecido de forma aleatória. Está mais parecendo, sim, um toma lá da cá, até porque, se a gente for olhar a história desse PL, eu fui olhar ele, é um PL proposto pela Jandira Fegali, com um texto que pretendia descentralizar os recursos econômicos, porque era isso que o PL fazia. A Jandira tomou cuidado para fortalecer os direitos dos artistas, dos que produziam conteúdo, e, portanto, descentralizava recursos econômicos. Aí a Maria do Rosário é chamada como relatora, ela faz um relatório ampliando essa ideia de descentralização, e esse PL é literalmente engavetado durante o restante do governo Bolsonaro. Ele é de 2019, 2020, 2021, ele é engavetado e fica lá até agora, quando o Lira resolve desengavetar uma lei
e aí isso é muito ruim, porque essa está sendo a forma de operar do Lira, ele desengavetou a lei e entregou para o Elmar Nascimento, que fez um substitutivo, portanto, nem é mais o PL da Jandira Fegali. Ele fez um substitutivo e embutiu aquilo que ele tinha tentado embutir lá atrás na lei da fake news, que era só o que eles queriam. Eles nunca quiseram controlar nada, era só a questão dos recebimentos de royalties. E apareceu de novo isso lá, e agora de forma mais explícita, viu, Atush? Eu tenho dito para as pessoas que se esse PL passar, nós estaremos, a esquerda está em risco direto de não conseguir, em 2024, 2026, encarar as redes sociais propostas pela direita. Vamos lembrar, Atush, que os ecossistemas de comunicação da esquerda, os ecossistemas de comunicação democráticos, eles não têm financiamento de empresário no Brasil. Portanto, qualquer forma de redução de recursos à disposição desses grupos pode significar exatamente a asfixia. E a asfixia significa que nós perdemos o único contraponto que a gente tem à forma como a Globo coordena a comunicação pública e institucional no Brasil. Só para fechar o ponto do Gilmar, o Gilmar está fazendo uma jogada para que a direita se fortifique, é isso? Aparentemente porque, quer dizer, quando o Arthur Lira fica totalmente livre das acusações e consegue emparedar o governo Lula, a agenda do Arthur Lira é uma agenda neoliberal. Saiu também uma matéria que a gente publicou no Brasil 247, que antes dessa desculpa esfarrapada de que o Arthur Lira tirou o arcabouço de votação por conta de uma entrevista do Haddad, eles tiveram uma dura discussão, porque o Haddad pediu que fosse pautada a tributação dos fundos offshore, né, dos fundos em paraísos fiscais. O Arthur Lira disse que é radicalmente contra que ricos paguem imposto no Brasil, basicamente. Né? Quer dizer, o Arthur Lira representa os interesses daquele 0,0001% da sociedade. E a Câmara, na verdade, está comandada pelos bilionários na gestão do Arthur Lira. Aqui a Maria Itara está dizendo: Lula deve agir sem medo. Aí nessa questão do PL, Horta, eu quero trazer para você uma seguinte colocação. Né? Quando a gente tem essas discussões sobre esse projeto, muitas pessoas que tentam nos convencer a apoiar o PL 2370, o argumento é o seguinte: não, mas o Brasil 247 é uma grande empresa, editora 247 de comunicação, que também será contemplada. Né? E o argumento é assim: não, vai ser bom para a Globo, mas também vai ser bom para vocês. Né? E eu paro para pensar assim, quer dizer, se fortalece a Globo, né, fortalece, por exemplo, a privatização da Eletrobras. Porque a Globo não vai mudar a sua agenda econômica porque o governo Lula fez um favor econômico à Globo através do PL 2370. A Globo vai reforçar a sua agenda neoliberal. Então, tudo que fortalece a Globo, na minha opinião, enfraquece o programa de governo do presidente Lula. Então, eu acho que é esse olhar, mesmo que assim, quer dizer, mesmo que sobre uma beirada para o 247, o PL da Globo, ele é antagônico aos interesses, pelo menos aos interesses declarados do governo Lula, né? Vamos colocar isso de duas formas. O capitalismo ele sempre costuma trocar ganhos semelhantes a curto prazo por ganhos e vantagens gigantescas a longo prazo. Então, no curto prazo, esse argumento do, olha, a Globo vai ganhar alguma coisa, mas todo mundo vai ganhar também, ele serve apenas para você analisar o curto prazo. Porque no longo prazo, como a Globo é uma empresa muito maior e muito mais diversificada, a capacidade de acumulação dela é muito maior do que qualquer dos outros. Então, quanto mais essa roda girar, mais a vantagem dela vai se tornar cada vez maior. Né? Então, a gente tem que ter isso em mente, que uma coisa é analisar o curto prazo, outra coisa é analisar os efeitos estruturais a longo prazo, e isso claramente faz com que a gente veja esse PL de uma forma diferente. A segunda coisa que as pessoas têm que começar a entender é que é o seguinte: o 247 muito provavelmente não vai ser afetado pela PL 2370. Já vamos deixar, é 2370 ou é 2730? 2370. 2370, né? Ela não vai ser afetada. Provavelmente, Arthur, se você for botar na ponta do lápis, vocês vão perder de um lado e ganhar do outro, vai ficar no 0-0. 6 por meia dúzia. O meu canalzinho, aquele canalzinho pequenininho que eu tenho lá, inclusive peço que façam inscrições lá, por gentileza, no canalzinho do Fernando Horta lá no YouTube. Claro. Esse canalzinho não vai ser afetado de maneira nenhuma, porque, em realidade, a gente não trabalha com notícia, a gente trabalha com análise, com outro conteúdo. Mas, eu vou dar um exemplo muito claro aqui para vocês.
dentro do ecossistema de esquerda tem muita gente trabalhando, muita gente fazendo muitas coisas diferentes, que eu posso concordar ou discordar, questionar a qualidade ou não, mas estão ali presentes criando esse ecossistema. Então, vou pegar o exemplo da Choquei, né, o perfil da Choquei, que o que ela faz é replicar informações, trazendo sempre uma crítica. Às vezes, quando ela quer colocar alguma coisa, simplesmente ela apresenta a notícia, às vezes ela vai lá e coloca uma crítica, ela puxa um pouco para a esquerda. Bom, vamos lá. A Choquei acabou com o PL 2370. Ela acabou, ela não tem mais o que fazer, porque ela ataca exatamente o que ela faz, né? Agora vamos pegar a contraparte da Choquei lá do lado do ecossistema de direita, que é aquela guria lá do Te Atualizei. Aquela guria, ela vai continuar fazendo o mesmo trabalho, porque ela não depende do financiamento das plataformas. Ela tem empresas que pagam a ela e sustentam ela. Então, quando essa lei aparecer, o que ela vai fazer? Ela vai asfixiar grande parte do ecossistema de esquerda e vai permitir que os ecossistemas de direita sigam, porque tem financiamento completamente diferenciado. Então, no médio e longo prazo, se no curto prazo o argumento é vai ser bom para todo mundo, no médio e longo prazo vai ser bom e maravilhoso apenas para os ecossistemas de direita e para a Rede Globo. E, portanto, você tem toda a razão. Agir nesse sentido, pensando exclusivamente nos seus ganhos imediatos, é um enorme tiro do pé. Mas eu sou capaz, Atush, de te citar 5 ou 6 decisões do atual governo na área de comunicação que são um tiro no pé maior do que a outra. Então, a gente efetivamente não sabe como é que vai encarar. Eu só vou te dizer uma coisa, vai chegar 2025, Atush, e a gente vai estar de novo naquela gritaria e desespero e tentando se virar nos 30, tentando fazer jornada tripla, quádrupla para enfrentar a violência que vai ser as redes da direita na eleição de 2026. E aí, o partido vai olhar para nós e vai dizer, mas por que a gente não consegue fazer como a direita faz? Porque a gente toma decisões durante 4 anos equivocadas, todas elas, na área da comunicação. Quais seriam esses 5, vamos dizer assim, 5 decisões que você falou? A primeira é a divisão de investimento de verba da SECOM, como foi direcionada nesses primeiros 6, 7 meses no governo, que é um verdadeiro absurdo. Quer dizer, a Rede Globo voltou a deter quase que 60%, 70% das verbas do governo e nenhum investimento em projetos de mídia alternativa ou de um ecossistema mais democrático. Não precisa nem ser de esquerda, basta que seja democrático, né? Então esse é o primeiro. O segundo, o PT resolver criar uma televisão própria e permitir que todos os partidos criem também, porque o Gilmar Tato não só conseguiu isso para o PT, como depois disse, não, todo partido político pode fazer. Eu não sei onde é que o nosso companheiro Gilmar Tato estava com a cabeça, se ele acha que o PT tem mais recursos a médio e longo prazo do que o Novo, ou de repente do que, né, os outros partidos, que todos vão ter agora à disposição. A terceira é exatamente essa lei 2370, que é um verdadeiro absurdo o que está aí à disposição, né? Como as coisas vão colocar. A quarta é a decisão agora da escolha de 4 ou 5 empresas para tocar as redes de comunicação do presidente Lula a um custo de quase 200 milhões de reais. Quer dizer, como é que isso vai se dar? Eu realmente me preocupo, porque essa é uma área que muito pouca gente tem expertise de fato, está todo mundo ainda ganhando as coisas no gogó. Então, quando você olha tudo isso, mais a entrega do Ministério da Comunicação ao Centrão, que efetivamente acabou não fazendo absolutamente nada, você enterra qualquer tipo de avanço no projeto de democratização das comunicações do Brasil. E pior, você acaba não usando o fato de ser governo para desenvolver um ecossistema democrático e de esquerda na comunicação brasileira. Vai chegar 2025 e não vai ter tempo para fazer. E aí nós vamos ficar chorando de novo. É isso aí. Horta, obrigado. Semana que vem nos vemos aqui. A gente já está aqui com o professor Álvaro aqui na sala de espera. Vamos acompanhar. Hoje um dia importante, hein? Um dia de aumento brutal na gasolina, no diesel, dia de apagão. Então, um momento aí que impõe escolhas importantes aí para o governo Lula nos próximos dias. Valeu, Horta. Obrigado a você. Obrigado, Atush. Um abraço para você.